O que é que significa de verdade estar bêbado? Para muita gente é uma sensação, né? Mas quando a gente olha pela lente da medicina e principalmente da lei, a coisa muda de figura, vira uma questão de prova. E é bem aí que tudo se complica. Hoje, a gente vai fundo para desvendar a embriaguez alcoólica e entender por que aquele número que aparece num aparelho, sabe? Muitas vezes ele não conta a história inteira. E esse debate, olha, tem consequências muito reais na vida das pessoas. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um mapa, ok? Primeiro, a gente coloca todo mundo na mesma página, definindo os termos mais importantes. Depois, exploramos a jornada do álcool pelo corpo, as fases da embriaguez, até chegar no coração da nossa investigação, a batalha surpreendente entre o que uma máquina diz e o que um especialista vê. E no fim, a gente vai entender como essa disputa impacta as decisões lá nos tribunais. Certo, primeira parada: acertar os ponteiros. Pode até parecer básico, mas aqui está a chave de tudo. No dia a dia, a gente acaba usando as palavras embriaguez, alcoolismo e alcoolemia quase como se fossem a mesma coisa. Só que para um perito, a diferença entre elas é gigantesca e pode mudar completamente o resultado de um processo. Para facilitar, vamos pensar assim, e essa aqui é a ideia central de tudo, tá? A embriaguez, ela é um estágio, algo passageiro, sabe? Pensa numa tempestade que chega e depois vai embora. Já a alcoolemia, essa é só uma taxa, é um número no painel e só. E o alcoolismo, bom, o alcoolismo é um estado, é tipo o clima de uma região, algo de longo prazo. Pegar essa diferença, estágio, taxa e estado, é a chave para a gente entender todo o resto que vem por aí. Então, focando na embriaguez, ela é o evento. É a intoxicação aguda, um episódio que tem começo, meio e fim. É aquele conjunto de sintomas que todo mundo conhece e que afetam nosso cérebro, nossa mente e nosso corpo, mas de forma temporária. A palavra-chave aqui é exatamente essa: passageiro. O alcoolismo, por outro lado, é uma história completamente diferente. Não é um evento, é uma condição crônica de longo prazo, uma síndrome que se desenvolve com o tempo pelo uso contínuo e moderado de álcool. Uma pessoa que tem alcoolismo não precisa estar bebendo naquele momento para ter a condição, ela vive com ela. E, finalmente, a alcoolemia. Esse é o nome técnico para algo que a gente vê direto no noticiário: o nível de álcool no sangue. É só isso, um número, uma medida objetiva, em gramas por litro. Parece simples, né? Mas é aqui que vem a virada. Será que esse número, sozinho, conta a história completa? Vamos ver que a resposta é bem mais complicada do que parece. Agora que a gente já definiu os termos, vamos para a parte prática. O que exatamente o álcool faz com o nosso corpo que leva a esse tal estágio de embriaguez? O álcool ataca o corpo em 3 frentes principais. A gente tem os sinais físicos, tipo o hálito característico ou o coração mais acelerado, mas acredite se quiser, para um perito, esses são os menos importantes. O foco mesmo, a cena do crime que eles investigam, está nos sinais neurológicos e psíquicos. É ali que o verdadeiro impacto na capacidade de uma pessoa se revela. Um dos principais sinais que um perito procura é a tal da ataxia. O nome é técnico, mas a ideia é bem simples. É a perda de coordenação. Sabe aquele teste clássico de pedir para andar em linha reta? Pois é, serve para verificar exatamente isso. É quando os movimentos que deveriam ser simples ficam todos desajeitados, sem controle. Outro sinal importantíssimo é a dismetria. Já viu alguém tentar pegar um copo e errar o alvo por centímetros? Ou então pegar com uma força totalmente desproporcional? Isso tem nome: dismetria. É a falha do cérebro em calcular a distância e a força certas para fazer o movimento preciso. E claro, a disartria. Talvez o sinal mais famoso de todos. É a dificuldade de articular as palavras. É o que causa aquela fala pastosa, sabe, arrastada, que a gente imediatamente associa a alguém que bebeu demais. É um sinal claro de que o controle motor fino da fala foi para o espaço. Agora, saindo um pouco do corpo e entrando na mente, os efeitos psíquicos seguem uma ladeira bem conhecida. Começa com aquela euforia, a pessoa fica mais falante, perde as inibições. É daí que vem aquele ditado famoso, in vino veritas, no vinho a verdade. Só que essa euforia é uma armadilha, porque logo em seguida vem o julgamento prejudicado, a dificuldade de focar e as perigosas falhas de memória. E essa deterioração toda não acontece de uma vez só. A medicina já mapeou uma progressão muito clara que dá para a gente dividir em 3 fases bem distintas, como se fossem os atos de uma peça de teatro. Primeiro, a fase da excitação, a euforia, a desinibição. Depois, a peça escurece um pouco
e a gente entra na fase de confusão. É aqui que pode surgir agressividade, perda de coordenação. E olha, preste atenção nesse detalhe. Os especialistas chamam essa segunda fase de fase médico-legal. Por quê? Porque é exatamente aqui que a maioria dos crimes e dos acidentes acontece. E por último, vem a fase de sono ou coma, que é quando o corpo simplesmente desliga. E tudo isso nos leva ao centro do nosso debate. Se alguém está nessa tal fase médico-legal, como é que a justiça pode provar isso sem deixar dúvidas? É aqui que dois mundos batem de frente, o da medição bioquímica e o da avaliação clínica. A questão é basicamente esta. Um resultado no bafômetro ou o exame de sangue, isso é o suficiente para bater o martelo e dizer que alguém está legalmente embriagado, sem capacidade de tomar decisões ou de dirigir um carro? De um lado do ringue, a gente tem o método bioquímico, bafômetro, exame de sangue. Ele é objetivo, frio, te dá um número exato. Do outro lado, o método clínico, a observação de um perito que vai avaliar a fala, o equilíbrio, a coordenação. É um método mais subjetivo, claro, baseado na experiência. É a máquina contra o olho humano. Quem deveria ter a palavra final? E aqui, a fonte que a gente analisou defende com muita força o exame clínico. E a razão está toda nessa citação. Pensa bem, todo mundo conhece alguém que com uma cerveja já parece alterado e outra pessoa que depois de várias parece normal. A tolerância é muito individual. Um bebedor habitual pode ter um número altíssimo no sangue e ainda assim estar funcional, enquanto o iniciante pode estar visivelmente incapacitado com uma taxa bem menor. E essa tabela aqui, ela mostra exatamente como isso funciona na prática. É o momento em que tudo se conecta. Vamos olhar com calma o cenário 2. O número ali, a alcoolemia, é de 7 decigramas por litro. Isso está acima do limite legal para dirigir. Só que o exame clínico do perito diz que a pessoa está normal. E aí, a conclusão é, não está embriagada. Agora olha o cenário 3, que vira o jogo completamente. O número é menor, 5 decigramas, ou seja, abaixo do limite do crime, mas o exame clínico mostra que a pessoa está visivelmente alterada. A conclusão do perito, embriagado, com base no que ele observou. Isso aqui deixa claro, né, o poder que a observação clínica tem sobre um número frio, um número bruto. Ok, já vimos a parte da ciência. Agora, vamos ao que realmente importa. Como essa briga entre o número e a observação afeta a vida das pessoas de verdade? Quais são as consequências legais disso tudo? A razão é que, para a lei, nem toda embriaguez é tratada da mesma forma. A intenção por trás dela importa, e muito. Se uma pessoa ficou bêbada por acidente, sei lá, um erro numa bebida, a pena pode até ser isenta. Se foi por negligência, que a lei chama de culpa, a pessoa é responsabilizada. Mas, e aqui o ponto é muito sério, se alguém bebeu de propósito para criar coragem para cometer um crime, a embriaguez não só não ajuda, como piora a situação. Vira um agravante. E no caso específico do trânsito aqui no Brasil, a lei tentou simplificar a coisa toda com um número. A regra é clara: 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou mais que isso. E a conduta já é considerada crime. É uma linha bem definida na areia, objetiva e quantitativa. Mas, mesmo com essa regra numérica, o debate volta com tudo. Muitos especialistas argumentam que o crime não é ter álcool no corpo, e sim a incapacidade de dirigir que o álcool causa. Ou seja, não bastaria só o número, seria preciso demonstrar que a pessoa realmente apresentava os sinais, as manifestações de que ela não tinha condições de estar ao volante. O número é uma evidência, mas a prova final para essa corrente de pensamento é a incapacidade real. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um estado tão pessoal e tão complexo como o embriaguez, em que o corpo de cada um reage de um jeito, será que faz sentido que a justiça dependa de um único número, um número universal, para decidir o destino de alguém? Agradeço a companhia nesta análise.